Soberano Deus, eterno e amado Pai, em cuja presença nos encontramos aqui, Senhor. Pai, agora vamos iniciar essa live, Senhor, falando sobre o livro de Efésios. Seja com cada um de nós, nos dando sabedoria, graça, Senhor, para falarmos, ó Deus, e proclamarmos o Teu nome. Também abençoa aqueles ouvintes, ó Deus, que vão ouvir essa live, Senhor, e a todos aqueles que vão participar. Seja abençoado em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, esse livro de Efésios é o livro da... Eu costumo dizer que a Bíblia é um corpo. Eu não sei se já comentei isso aqui, missionário. A Bíblia é um corpo, um cabeça, que é Cristo, e a igreja é o corpo. E a Bíblia tem uma cabeça. A cabeça da Bíblia é o Efésios, que é Jesus Cristo. É a mente pensante da Bíblia. Efésios. Efésios, segundo alguns estudiosos, que têm um conhecimento muito apurado, diz que Efésios tinha que ser o primeiro livro da Bíblia. Igual Jó. Jó foi o primeiro livro a ser escrito. Sim. Mas quem manda é Deus. Mas Efésios é a mente pensante de Deus. Se for comparar com o corpo humano. E é lindo, missionário, é lindo. Quando a gente começar a ler isso aí, você vai ver que coisa linda que é. A mente pensante de Deus na eternidade. Só que essa eternidade lá atrás. Hein? Essa eternidade lá atrás. É. Ele já sabia que nós íamos viver aqui nessa terra hoje. Ele já sabe que nós vamos viver na eternidade com ele na Nova Jerusalém. E vou falar uma coisa para você, missionário, irmão. Ele já vive com a gente lá na eternidade. Nós já passamos por isso aqui. Por que nós passamos por isso aqui? Porque ele já viu isso aqui. Ele já viu esses acontecimentos dessa época. Ele viu o acontecimento da época de Cristo, da época de Moisés, da época de Noé, ele viu tudo. Ele já viu até o julgamento do juízo final. E ele já viu É muito forte, missionário. Ele já viu a eternidade na Nova Jerusalém, missionário. Você já está na Nova Jerusalém com o Senhor. Amém. Glória a Deus. Não é em vão o que o irmão está fazendo aí na Amazônia, não, querido. Sabe que eu reconheço o seu trabalho. Eu reconheço. Amém. Eu vou falar uma coisa com o irmão, nesses 46 anos que eu conheço o Evangelho. Ó, se tiver 5 que eu conheci do teu nível, são muitos. Amém. Não é nível de grandiosidade, não. É nível de servo. Sim. Amém. Deus é contigo, missionário. Eu tenho falado isso nas últimas lives. Deus toca no meu coração para me te honrar, missionário. Mas não é honrar com dinheiro, não, que não é isso que o irmão quer. Honrar mesmo, porque o Senhor te honra. Eu não conheço 5 homens do seu naipe, seu nível, em termos de servo. Não é grandiosidade, não. Estou falando isso. Estou falando de serviço no reino de Deus. Amém. Eu sinto no coração de te honrar. Sinto que o Senhor toca no meu coração para te honrar. Tu é um homem honrado, missionário. Glória a Deus. Mas não é por mim, não. Você é honrado pelo próprio Deus. Verdade. Você acha que hoje tem homens com essa coragem de estar dentro da selva amazônica há mais de 20 anos, fazendo o quê? Qual o seu pensamento de prosperidade, de crescimento, de família, de riqueza, de prosperidade financeira, ou não importa? Eu vejo hoje um homem aí servindo a Deus, sem segundas intenções financeiras.
Sim. Tu está pensando na Nova Jerusalém, tu não está pensando em faculdade, grandiosidade, seus filhos ricos, tudo formado. Não que isso seja proibido, não. Eu sei que tem gente aí na tribo indígena que até estudar, estuda, e sai até doutores. Sim. Mas o Senhor é contigo, missionário. Eu sinto no coração de dizer, Ele é contigo. Amém. Muito obrigado. E vê a sua luta. Eu nunca vi ninguém pedir R$ 5 de oferta. Se eu for o primeiro. R$ 5. Aquilo tocou tão fundo no meu coração que você sabe o que aconteceu depois daquilo. Eu quero dizer uma coisa para o irmão. Deus é contigo. Olha, eu não estava nem preparado para falar isso. Mas quando eu sinto no coração, eu falo. Hoje eu estou inspirado. Amém. Efésios é o livro segundo a mente de Deus. Vamos prestar muita atenção nessa leitura aqui, pessoal. Está sendo gravado. Efésios é a mente de Deus pensante. Para você ter uma ideia, Gênesis e as mãos. Ele criando. Ele criando. Efésios é a cabeça. Que é Cristo. Missionário, posso falar uma coisa para o irmão? Pode. Eu não estou nem conseguindo falar. Fala alguma coisa aí, missionário. Não é verdade, irmãos. Paulo foi muito usado por Deus, né? O apóstolo Paulo, ele revolucionou a palavra de Deus, né? Ele trouxe muita revelação doutrinária, né? Cristocênica, revelou muita coisa para nós, a igreja, falando diretamente às igrejas, né? E fala até os dias de hoje, né? É uma coisa muito forte, né? As cartas paulinas e Efésios, né? Como tu falou, né? Como cabeça aqui revelando as coisas espirituais de Cristo, é muito forte. Missionário, eu entendia que algumas pessoas diziam sobre apóstolo, que na nossa época não tem mais apóstolo. Mas a palavra de Deus diz que uns foram chamados para apóstolo. Apóstolo foi criado pela igreja. Está na Bíblia. Então, quem disse? Eu vou falar para vocês, até eu pensava dessa forma, que não existiria mais apóstolo. Existe sim. Deus sabe quem é e quem são. Quem pode estar hoje no Amazonas pregando o evangelho é um apóstolo. E aí ninguém quer ir, querido. Não, hoje tem muito poucas pessoas se levantando para a obra missionária, não só aqui no Amazonas, mas em muitos lugares, né? Porque a obra missionária, ela requer renúncia, né? E hoje as pessoas não querem renunciar a nada por Cristo. Então se torna difícil. Você vê, o apóstolo Paulo, o apostolado veio na igreja, então existe apóstolo sim. Eu sei que o irmão é consagrado a missionário, mas se colocar na ponta do lápis, bonitinho, o seu reconhecimento seria de apóstolo. Não que eu estou te reconhecendo apóstolo, é isso. Eu estou só falando a sua função. Tá? O seu trabalho, o seu emprego aí é de apostolado. E muitas pessoas falam que não tem apóstolo. Tem sim. Quem quer ir para dentro da selva amazônica pregar o evangelho? Ficar 20 anos aí como o irmão tá, 20 e tantos anos. E aqui está falando de apóstolo, aqui, ó, o apóstolo Paulo, ele é apóstolo, chamado por Cristo. Então, a igreja criou os apóstolos, a igreja.
Em Efésios, capítulo 4, verso 11, se eu não me engano, ele fala, uns são chamados para... Começa como apóstolo. E depois vem profetas. E, por incrível que pareça, depois de profeta vem evangelista, que depois vem pastores, evangelista, apóstolo do evangelista. Que vem antes de pastores. É. E o último é mestre. São 5. Muitas pessoas não param para atinar isso, ô missionário. O seu trabalho aí é apostolado. Amém. Missionário, eu estudo essa mensagem da palavra há mais de 40 anos. Então, quando alguém disser que não tem apóstolo, tem sim. Foi criado pela igreja. Não existia apóstolo antes de Cristo. Apóstolo veio depois de Cristo. Sim, sim. Esse emprego de apóstolo, trabalho chamado de apóstolo, veio por Cristo Jesus. Vamos lá, Efésios capítulo 1. Gostaria que o irmão lesse Efésios capítulo 1, missionário. Tá bom, deixa eu... Me espera um segundinho, deixa eu pegar meu óculos aqui. Um segundinho. Já. Efésios capítulo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Efésios e fiéis em Cristo Jesus. Amém. Vai continuar. Agora, só eu quero falar aqui. Paulo, apóstolo. Quem levantou ele apóstolo? É? Não foram os apóstolos de Cristo. Quem levantou ele apóstolo foi o próprio Cristo. E aqui está falando de Jesus Cristo. Pela vontade de Deus. Porque tudo tem a vontade de Deus. Aos santos que estão em Éfeso. Éfeso era uma das cidades, hoje da chamada Turquia. As 7 igrejas da Ásia estão na Turquia. Quer dizer, pelo menos estavam. Hoje não existe mais nenhuma. Acredita isso? Os livros de Apocalipse, lá no livro de Apocalipse, lá, 1, 2 e 3. Está lá, no capítulo 2 e 3, sobre as igrejas da Ásia. Um é Éfeso. Hoje não tem mais nenhuma lá. Agora acabou de ter um problema lá de terremoto, lá de 120 terremotos. Onde Paulo começou lá a pregar o evangelho. E ali era uma das casas onde morou João, o evangelista. João que escreveu o Apocalipse. Ele começou a evangelizar ali naquele lugar. E aí, para vocês terem uma ideia, a igreja de Éfeso. E o apóstolo Paulo estava escrevendo para os Efésios. Para Éfeso. Capítulo 2, missionário. A vós a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, ele está falando a graça. A graça significa o favor que nós não merecemos. E ele ter morrido na cruz para nos salvar. Isso se constitui a fé. E nós cremos que ele é o Salvador, que Deus o ressuscitou dos mortos e ele está vivo à direita do Pai. Essa é a nossa fé. Essa é a nossa fé. A graça é ele ter morrido e nós não merecíamos. E ele vem da parte de Deus.
de nosso Pai e do Senhor Jesus, porque Jesus é Senhor. Aleluia. Dicionário 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais dos lugares celestiais em Cristo. Então, querido, o Senhor nos abençoou em todos os lugares espirituais. Por que todo lugar? Porque todo lugar é espiritual, porque Ele está em todos os lugares. Ah, no inferno? Claro que sim. Ele está em todos os lugares, não tem lugar que Ele não esteja. A Bíblia fala que tudo na presença dele é menos que nada, está na palma da mão dele. Como é que ele não pode estar em todos os lugares? Ele está em todos os lugares. Isso que é espiritual. As bênçãos espirituais nos lugares celestiais, porque onde ele está é celestial. Agora, onde ele não está? Não existe lugar que ele não esteja. Glória a Deus. Aleluia. Todos os lugares são espirituais. Até o lugar de condenação. Porque essa condenação é para quem não quer Cristo. Essa condenação é para quem não tem fé em Cristo. Essa condenação é para quem não quer o perdão de Deus, chamado Jesus Cristo. 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Oh, glória! Olha só, querida. Esse 4 aqui é o cerne do capítulo. Para mim, é o cerne do capítulo. Só que esse capítulo aí é um cerne puro da Bíblia. Eu tenho esse capítulo aí, missionário, que a Bíblia toda é Deus purinho. Mas aqui é a mente pensante de Deus na eternidade, lá antes de criar. Por isso que eu falo que é o cerne, é o principal, é o que Deus fez, preparou ainda na eternidade. Só que nessa eternidade lá atrás, não aqui. Ó, lá atrás, antes de criar. A Bíblia fala que os anjos que não caíram, eles foram denominados eleitos. E os anjos que caíram foram denominados demônios. Vou repetir, os anjos que não caíram, que não pecaram, eles foram denominados eleitos, anjos eleitos. E os que caíram foram denominados demônios. Olha aqui no versículo 4 do capítulo 1 de Efésios. Como também nos elegeu. Elegeu vem de eleito. Nós não vamos a eleição aqui no país para presidente, para governo. Então, missionário, nós somos eleitos por Deus para a eternidade junto a Ele. Eleito pelo próprio Deus em Cristo Jesus. Por isso que Ele veio na terra para sacrifício. Como cordeiro mudo, Ele se sacrificou na cruz do Calvário. Foi sacrificado pelos homens, recebeu uma coroa de espinho na cabeça. Furaram as suas mãos, seus pés do seu lado. Cuspiram na face dele. Chicotearam ele 39 vezes. Agrediram a face dele. E eu falo uma coisa para o irmão, missionário. Ele é o próprio Deus. Não. Fala aí, missionário. Não, sim. Esse versículo retrata, né, a onisciência de Deus, né? E ele, o que mais importante que ele fala, né, que nos elegeu nele, né? Ou seja, quando nós reconhecemos isso, o homem, o pacto é esse, né? Como fosse uma senha. Essa eleição, ela só passa a ser válida quando eu reconheço.
o pacto de Cristo na cruz. A partir que eu reconheço, né, aquele pacto na cruz, aquele sacrifício da cruz, essa palavra passa a valer a minha vida. Por quê? Porque eu fui eleito, mas em Cristo. Sem Cristo, não há eternidade, não há salvação. Então, missionário, nós somos eleitos por Deus em Cristo Jesus para a eternidade. Isso. Junto dele. Quando nós estivermos lá na Nova Jerusalém, quando estivermos andando naquela rua de ouro e cristal, nós vamos ver ele. O maravilhoso, o Senhor da glória, o Todo-Poderoso, caminhando lá no nosso meio. E ele vai mostrar para nós, aqui as minhas mãos, olha os meus pés. Tudo por amor a vocês. Como um pai amoroso que é. Quando nós formos querer ver Deus, ele é o próprio Deus. Com certeza. Todo-Poderoso. Veio para nos resgatar. E nos elegeu nele antes da fundação do mundo. E nós já falamos isso aqui na live. Que nós somos criados por ele. Nós já somos dele antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. E aí, Misson? Isso é uma palavra muito forte, né, irmão? Porque antes de... É uma coisa muito profunda, né? Antes de haver nada, a Bíblia diz ele já era, né? Então, é uma coisa muito profunda de entrar nessa palavra, né? Ele sabia da queda do homem, sabia do fracasso da humanidade, sabia que ele teria que vir à cruz para abrir um novo vivo caminho para o homem, para que nós fôssemos eleitos, ou seja, salvos pelo seu sacrifício. Então, é uma coisa muito linda, muito, né? Não tem como descrever, né? As coisas inefáveis de Deus, não. É muito forte. E nós somos eleitos por ele. Missionário, ele nos escolheu, missionário. Isso. Eu vou parar aqui, missionário. Depois nós vamos continuar aqui. Agora eu quero comentar uma coisinha aqui hoje, missionário. Essa mensagem aqui, ela é muito forte e merece esse comentário. Hoje, eu recebi uma informação muito forte que o chip já está sendo implantado lá em outro país. País de primeiro mundo. Já começou a plantar o chip na mão. Ali tem todos os dados da pessoa. Passaporte, identidade, CPF, conta de banco, benefício, tudo que você possa imaginar. Todos que você tem de número, de celular, de tudo. Tudo. Tipo sanguíneo, se você tem uma doença, tudo. Tá lá, tudo vai estar lá. Eu mandei para o irmão, não, né? Mandou. Tudo lá. Está tudo. Agora, e vai ser uma propaganda ferrenha. Todos vão querer colocar esse chip, missionário. Que esse chip vai beneficiar todas as pessoas. Só que o fim dele é prisão eterna. No fogo e enxofre.
a tecnologia, né? Hoje tudo tá em volta da tecnologia, cada dia mais avançada, o homem buscando cada dia mais conforto, né? E então vai ser uma coisa que vai, né, revolucionar, principalmente o nosso jovem, né? Que gosta, se envolve muito com isso, né? Ó, tem 3 situações para a chegada do anticristo: o chip, a moeda única que já foi... Hein? A moeda única já foi lançada, missionário. A moeda única já foi lançada e a religião única também já foi lançada. Essas 3 bases já estão prontas: o chip, a moeda e a religião única. E essa religião única é abrâmica. Se juntou judaísmo, cristianismo e islamismo. Essas 3 já se juntaram, que é uma religião abrâmica. Eu estou falando isso aqui, missionário, não estou falando por quê? Por causa do arrebatamento da igreja. Nós estamos vivendo a última geração. Olha, os estudiosos missionários, que a gente respeita, fala a realidade, estão dizendo, todos estão dizendo pela mesma boca. Eu também falo. É a última geração da igreja na Terra. Glória a Deus. Missionário, Ora vem, Senhor Jesus. as suas considerações finais. Amém, amado. Graças a Deus, né? Mais uma live. Que Deus possa abençoar todos os ouvintes. E é isso aí, amado. Jesus está voltando. Mas eu quero dizer para você que vai ouvir, mais uma vez, saiba de uma coisa: queira nós estarmos preparados ou não, Jesus voltará. Paulo, ele diz na sua palavra: examine, pois, o homem a si mesmo. Faz, amado, um autoanálise na sua vida. E prepara-te. Porque quem vai subir nem é aquele que vai se preparar, é aquele que está preparado. Prepara-te para encontrares com o seu Deus. Que Deus nos abençoe. Azeite na lamparina, tem? Como é que está a sua lamparina? Está com azeite? Essa é a pergunta aqui na live. Como é que está a sua lamparina? Está com azeite? Azeite está cheio do Espírito Santo de Deus. Amém. Pergunto de novo. Nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus? Amém. Amém. Missionário, obrigado aí pela presença. Amém. Deus abençoe. Muito útil. Como é que está a sua missão amanhã de manhã aí? Amanhã, não sei, eu vou na escola, né? Não sei a hora que a live amanhã é 11 horas.